Daí, pessoal, mais uma resolução. Admita que quando a luz incide em um painel de vidro, sua intensidade diminui em 10%. Qual o número mínimo de painéis necessários para que a intensidade da luz, após atravessar esses painéis, se reduza a 1/3 da sua intensidade? Então, olha só. O que está acontecendo aqui? A luz está incidindo. Vou fazer uma espécie de uma representação aqui. Ó. Aqui eu tenho um painel. A luz incide nesse painel. E se ela incide aqui com uma intensidade de 100 unidades de luz, ela vai sair aqui atrás com 90. Se ela segue por um segundo painel, aqui ela perdeu 10%, aqui ela torna a perder 10%, porque está dizendo, né, que quando atravessa o painel de vidro, a intensidade luminosa se reduz em 10%. Então ela 100 de intensidade, um exemplo que eu chutei, esse valor 100, perde 10%, vira 90, esse 90 perde 10%, 10% de 90 é 9, 90 menos 9 é 81, e essa luz segue para um terceiro painel. E aí vai perder de novo 10%. E aí 10% de 81 é 8,1. E aí segue, né, esse raciocínio. Então a luz vai perdendo, à medida que vai passando por esses vidros, por esses painéis de vidro, vai perdendo 10%. E a pergunta é, quantos desses painéis são necessários para que a luz fique com 1/3 da sua intensidade? Então no meu exemplo aqui, que eu chutei um valor 100 para iniciar, para te explicar esse mecanismo, eu deveria saber quantos painéis eu preciso para que fique com 1/3 de 100, ou seja, que fique 33 unidades. Então, mais ou menos é essa a perspectiva ou a ideia do exercício, ok? Então, cada vez que a luz atravessa um painel, eu perco 10% da sua intensidade luminosa. Perder 10% é o mesmo que multiplicar alguma coisa por 0,9. Claro, por quê? Porque 0,9 corresponde a 90%. Então, se eu multiplico alguma coisa por 0,9 ou por 0,9, é a mesma coisa que tirar 10% desse valor. É o mesmo que dar um desconto, dar uma perda de 10%. Então, perder 10% multiplica por 0,9. E aí, com isso, eu posso escrever a função que define aí este fenômeno, né? A intensidade de luz final, Lzão, é igual à intensidade inicial da luz, que eu estou chamando de Lzinho, vezes 0,9, para perder 10%. E isso elevado na n, por quê? Porque esse processo se repete sucessivamente, né? Esse processo vai se sucedendo, perder 10% a cada etapa. Então é 0,9 elevado na n. E eu quero saber quantos painéis eu preciso para reduzir a intensidade a 1/3. Lembrando que esse n aqui, ó, é o número de painéis, né? Porque cada painel faz com que reduza 10%, faz com que eu multiplique por 0,9. Então esse é o número de painéis, aqui é o n. E eu quero saber justamente esse n para que a intensidade fique em 1/3 da intensidade inicial. Então agora ficou fácil. Ó. Esse Lzão aqui, intensidade final, eu quero que fique 1/3 da intensidade. Então L0 sobre 3. Isso aqui repete o resto. Ó. L0 vezes 0,9 elevado na n, aí passa dividindo L0, então L0 sobre 3, né, 1/3 de L0, divide pelo L0, isso é igual a 0,9 elevado na n. Essa divisão aqui vou fazer em separado no rascunho, olha só, L0 dividido por 3, né, 1/3 de L0, então tá aqui, ó, 0,9 aqui faltou na n. Aqui eu tenho então L0,
1 terço divididos por L0. Conserva a primeira, 1 terço de L0, vezes o inverso da segunda, 1 sobre L0. Cancela L0 com L0, me sobra 1 terço. Então isso aqui está resultando 1 terço. 1 terço igual a 0,9 elevado na n. Bom, aí eu quero saber o n, né? Seria muito bom se eu conseguisse fazer com que essas bases aqui, ó, ficassem iguais decompondo, fatorando. Era só cortar e sobraria n igual a alguma coisa. Só que eu não consigo fazer isso. Então, nesses casos, como a gente viu até em outros vídeos desse canal, se aplica logaritmo nos dois membros. Então, eu aplico o logaritmo aqui no 1 terço e aplico o logaritmo no outro lado. Logaritmo de 0,9 elevado na n. E aí começo a aplicar propriedade aí, né? Por exemplo, esse expoente n aqui, ó, vem aqui para frente multiplicar. Então eu tenho logaritmo de 1 terço igual a n que multiplica logaritmo de 0,9. Aí, para eu isolar esse n, que é a minha proposta desde o início, né, no número de painéis, eu passo esse logaritmo de 0,9 dividindo. Então eu tenho logaritmo de 1 terço divide pelo logaritmo de 0,9. Isso é igual a n. Vou só reposicionar aqui, ó. Então o n na frente fica mais fácil, ó. N igual ao logaritmo de 1 terço. E aqui logaritmo de 0,9. Não vou mais colocar esse parêntese, tá? Logaritmo de 0,9. Bom, e aí? Bom, logaritmo de 1 terço, eu já poderia pegar a máquina e fazer a divisão aqui, né? Normal. Logaritmo de 1 terço dividido pelo logaritmo de 0,9. Mas eu vou fazer o cálculo usando aí a técnica mais comum nas resoluções desse tipo de exercício, que é substituir os logaritmos primos, né? Então eu vou usar o dado aqui, o dado que eu vou usar é o logaritmo de 3. Tá? E o logaritmo de 3, ele é com 4 casas 0,4771. Nós vamos arredondar ele para logaritmo de 3 para 0,48. Tá? Então vamos fazer o seguinte, ó, logaritmo de 1 terço. Vou calcular separado aqui, ó, logaritmo de 1 terço. Bom, eu tenho divisão no logaritmando, isso transforma em subtração. Então isso é o mesmo que logaritmo de 1 menos logaritmo de 3. Logaritmo de 1, a gente viu num outro vídeo, que é igual a zero. Por quê? Porque não tem nenhum zero aqui no 1. Né? E o logaritmo é a quantidade de zeros, então, para bases decimais. Então eu tenho aqui que logaritmo de 1 é zero. Logaritmo de 1 é sempre zero, né? Não importa a base. Menos logaritmo de 3, que a gente viu que é 0,48. Então ele está dando menos 0,48. Então isso aí é o resultado do numerador. Né? É o logaritmo de 1 terço. É isso aqui, ó. Agora eu vou calcular o logaritmo de 0,9. Logaritmo de 0,9, que é a mesma coisa que logaritmo de 9 décimos. Né? 0,9 é o mesmo que 9 sobre 10. E de novo eu tenho aqui uma divisão logaritmando, transforma em subtração. Isso é logaritmo de 9 menos logaritmo de 10. Logaritmo de 10 a gente sabe que é 1, ok? Mas o logaritmo de 9? Bom, logaritmo de 9 é o mesmo que logaritmo de 3 ao quadrado, já que o dado que eu estou usando, ó, é o logaritmo do 3. Então, logaritmo de 9 é logaritmo de 3 ao quadrado menos logaritmo de 10. Esse 2 aqui vem para frente
eu tenho 2 logaritmo de 3 menos logaritmo de 10. O logaritmo de 3, deixa eu botar uma cor aqui, outra aqui. O logaritmo de 3 está lá em cima, 0,48. Então eu tenho 2 vezes 0,48 menos logaritmo de 10 é 1, porque só tem um zero. Isso é igual a 2 vezes 0,48, dá 0,96 menos 1. E aí 0,96 menos 1 vai dar menos 0,04. Então isso aí, esse menos 0,04 é o logaritmo do 0,9 que eu calculei agora. E aí o n ficou então igual, logaritmo de 1/3 ficou menos 0,48, logaritmo de 0,9 ficou igual a menos 0,04. Então esse n é igual, menos com menos dá mais. Duas casas aqui, ó, duas casas aqui, então isso é o mesmo que 48 divide por 4, que dá 12. Ou seja, eu preciso de 12 painéis. Tá? Então significa que quando a luz atravessar 12 painéis, ó, a luz vai atravessando aqui, ó. Quando ela atravessar 12 painéis, ela terá no final do 12º 1/3 da intensidade inicial de luz. Tá? Isso arredondando a partir do logaritmo de 3, que é 0,48. Se eu utilizasse o logaritmo de 3 propriamente dito, valor exato, né, na máquina, eu fiz esse cálculo aí e dá uma pequena diferença. Em vez de 12 painéis, dá 10, alguma coisa, dá um pouco mais de 10 painéis. Tá? Então precisaria de, na realidade, mais um, né? Para se reduzir, precisaria de 11, tá? Porque 10 ficaria ainda acima, não chegaria a perder 1/3 ainda, ok? Mas de acordo, né, com um procedimento mais comum de resolução, então eu tenho aí 12 painéis. Então era isso, espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima.